Esse é um cápsula que nós vamos falar agora sobre o clima terrível que tá rolando lá no STF. Vai se criando um clima terrível no STF, rapaz. Olha só, ministros do STF, e dessa vez a Malu Gaspar dá nome aos bois. Aqui, ó, Gilmar Mendes e Luiz Roberto Barroso, ou seja, dessa vez falou quem eram os ministros. Os ministros do STF pediram Alexandre de Moraes para maneirar nas decisões. Pô, Xandão, para de enfiar o pé na jaca, cara. Pô, um errinho de vez em quando, tudo bem, mas, porra, fazendo merda uma atrás da outra, tá ficando foda, meu irmão. Dá um jeito ele dar uma calibrada nessa parada aí, né? Enfim, pediram pra ele maneirar nas decisões, não errar tanto, pô. Né? E pior é que o Alexandre de Moraes falou que não tá nem aí, que vai continuar errando. E aí, daqui você vê essa conversa, porque o ministro mais preocupado com as sanções do Trump da Lei Magnitsky é o Barroso, é quem tem mais a perder. Mas o Gilmar Mendes não tá muito atrás, não, tá? O Gilmar Mendes também foi um dos dois que conversou com o Alexandre de Moraes aqui. Vamos entender esse caso, essa notícia foi sugerida, pô. Tem uma cobra no símbolo do Ancapsu, Bolsolavo e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que tá assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Então, olha só o que diz a Malu Gaspar. Eu acho curiosa essa coluna aqui, porque geralmente quando o pessoal fala assim, não, que ministros falaram, não sei o que, nunca tem o nome dos ministros, né? A gente sabe quem é. Né? Tipicamente o pessoal que tem contato, pela jornalista que fala, a gente sabe quem é que tem contato com ela e coisa e tal. Dessa vez, a coisa foi diferente. Dessa vez ela colocou o nome nos bois aqui, ó. Pelo menos 2 ministros do STF pediram a Alexandre de Moraes na semana passada que adotasse mais cautela em suas decisões do processo da trama golpista. Ou seja, depois que ele decretou a prisão do Bolsonaro, a prisão domiciliar do Bolsonaro. Lembra? Na segunda-feira da semana passada foi decretada a prisão e o pessoal não gostou. O pessoal não gostou por quê? Porque viu que o movimento que o Alexandre de Moraes fez deixou todo mundo numa posição confortável. Já estava todo mundo criticando o Alexandre de Moraes há muito tempo pelos erros que ele vem cometendo nesse processo. Tá deixando muito rabo por aí, pô. Tá deixando muita ponta solta nessa história, isso é problemático, né? E agora que o pessoal tá olhando, né? Aí ficou complicado. Aí, de acordo com interlocutores dos três, ou seja, tanto os 2 ministros que falaram quanto o Alexandre de Moraes, Gilmar Mendes e Luiz Roberto Barroso tiveram conversas reservadas com Moraes e que deixaram claro o incômodo com a forma como a decisão foi tomada. Estão se referindo à decisão de colocar Jair Bolsonaro em prisão domiciliar, né? Que foi de supetão por um motivo totalmente questionável. Porque o Bolsonaro falou no celular com o filho, não sei o que lá. Foi uma decisão que realmente botou o STF numa posição complicada. Mas eu já expliquei para vocês que essa decisão do Alexandre de Moraes, eu falei sobre isso, né? No vídeo da palestra lá que ele deu do TCE de São Paulo ontem, no Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, né? Que essa decisão dele não teve nada a ver com o Bolsonaro, teve a ver com os coleguinhas do STF. Por quê? Porque o pessoal do STF, todo mundo quer prender Bolsonaro, mas só ele tá levando na cachola, né? Só ele pegou Magnitsky nesse negócio, né? Então ele tá querendo botar todo mundo junto, tá? Vamos todo mundo no mesmo barquinho, meu amigo. Então não vamos, né? É por isso que estão criticando tanto essa decisão dele, porque afeta uma decisão do Moraes contra os outros ministros. E aí a gente vai ver se racha para que lado que vai. Como eu falei para vocês, se rachar do lado certo, ou seja, se os ministros ficarem contra Alexandre de Moraes, é muito provável que o processo do Bolsonaro vá pro saco, não vai ter mais chance nenhuma de ser votado esse tipo de coisa. Aqui, ó, de acordo com interlocutores dos 3, portanto, tudo confirmado com o nome. Que coisa estranha, né? Normalmente os jornalistas não colocavam o nome, deixavam tudo em aberto para não dizer quem é. A gente sempre sabe quem são os ministros que falam isso, mas eles não falavam. Agora não botou o nome aqui, o Gilmar Mendes e Barroso. Significa que essas pessoas autorizaram as pessoas, a Malu Gaspar a falar o nome delas, né? E, ou seja, o nível do conflito lá no STF já está no nível mais de conflito aberto. Já não é mais aquele conflito que eles fingiam que estava todo mundo juntinho, todo mundo junto, faziam críticas. Sempre teve crítica ao Alexandre de Moraes, já há bastante tempo que o pessoal tem criticado o Alexandre de Moraes pelas lambanças que ele tem feito. De novo, se o Alexandre de Moraes fosse minimamente esperto e cuidadoso, poderia ter destruído a vida do Bolsonaro sem fazer tanto erro. Essa é a visão dos ministros lá do STF. Se ele tivesse feito jogado o jogo direitinho, com um cuidado, né? Mas por aí que ele começou a se empolgar demais, a mandar demais, querer perseguir o Alan dos Santos, perseguir os voos do Taco. Gente, esse tipo de coisa chegou uma hora que deixa pra lá, pô. Não dá pra ficar brigando contra o mundo também pra fazer um objetivo, que é um objetivo claramente político, que não tem nada de justiça nesse processo do Bolsonaro, né? Enfim, então foi Gilmar Mendes o Barroso. Isso mostra que a briga já tá aberta, o pessoal já tá botando o cara a tapa pra brigar com o Alexandre de Moraes.
em que deixaram claro o incômodo com a forma como a decisão foi tomada de ofício, sem consultar a PGR nem os outros integrantes da corte. Questionados, Barroso disse que sempre mantém conversas amistosas com os colegas e Gilmar Mendes disse que jamais tratou do assunto com Moraes, né? A lorota, todo mundo sabe que isso aqui é... Bom, relatos feitos pelos próprios ministros da interlocutores são de que não houve briga ou discussão, até porque Moraes não reage bem à pressão. Olha só a situação, o Moraes está descontrolado, o que eles estão dizendo aqui é que o Moraes está descontrolado. Não adianta brigar com ele que ele não reage bem à pressão. Ou seja, o pessoal tem um ministro descontrolado lá no STF. É isso que está acontecendo. Eles vão ter que dar um jeito no Alexandre de Moraes, não tem outra alternativa. Dada a maior proximidade, porém, deram um toque. Um toque que vazou para a imprensa e saiu em todos os jornais de coisa e tal. Isso não é um toquinho, meu amigo. Isso é um toque do caramba. É um toque enorme, né? Deram um toque no colega do Supremo, por assim dizer, né? Outros ministros também afirmaram nos bastidores não terem gostado da decisão e nem das consequências. Quais são as consequências? A consequência é que Alexandre de Moraes botou o processo do Bolsonaro na reta. Olha só, vocês querem prender Bolsonaro? Vão todo mundo comigo aqui na Magnitsky, juntinho, todo mundo abraçadinho aqui, afundando na Magnitsky para prender Bolsonaro. Se o pessoal peidar e votar contra e ele soltar o Bolsonaro, acabou o processo do Bolsonaro. O Antônio vai falar, não, então eu também não vou segurar essa peteca sozinho, foda-se. Vou liberar o Bolsonaro, acabou esse processo, dou um jeito de acabar com isso daí. Esse processo só existe porque ele insiste nisso mesmo. Tá mais do que claro que não tem nenhuma lógica, uma lógica jurídica, esse suposto, entre aspas, golpe do Alexandre de Moraes aí, que ele acusa o Bolsonaro de fazer coisas que não tem sentido nenhum, né? Aqui, ó. Então, os outros ministros também criticaram a decisão do Alexandre de Moraes, mas não se sentem à vontade para falar sobre isso diretamente com o relator dos inquéritos sobre o bolsonarismo, né? Vai que me botam um inquérito também, né? Sabe como é que é o Alexandre de Moraes, né? Vai que se o Cássio Nunes falar para o Alexandre de Moraes, que vai entrar no inquérito também das fake news, lá um inquérito maluco do Alexandre de Moraes lá, né? Moraes, por sua vez, deixou claro aos dois que não pretende recuar. É lógico que ele não vai recuar, ele já tomou um Magnitsky, que já tá fudido mesmo. Agora ele tá falando, não, agora a gente vai ou vai todo mundo junto, ou acabou esse negócio de prender Bolsonaro, acabou essa história toda, vai ferrar pra mim, vai ferrar pra todo mundo também, né? Em discurso na abertura após o fim do recesso judiciário, ele comparou que instiga ataque dos Estados Unidos, autoridades brasileiras, a milicianos do submundo do crime, coisa e tal. O cara tá chateado, o cara tá machucado por dentro, mas tá machucado por dentro principalmente porque ele deu razão. Ele sabe que tá errado, no fundo ele sabe que tá errado, que tá forçando esse troço politicamente e esperava, ele achava que ele podia fazer tudo isso, pô, que beleza, eu posso fazer, eu sei que eu tô cometendo erros, mas a verdade é a seguinte, alguém vai fazer o quê? Vai entrar na justiça? Vai entrar na justiça, eu vou decidir, então eu vou decidir que eu tô certo, e acabou, não tem como dar errado isso, né? E aí, de repente, de uma hora pra outra, deu errado, né? E aqui, ó, questionado sobre as conversas, a Secretaria de Comunicação Social da STF enviou uma nota dizendo que o ministro Barroso conversa habitualmente com diversos segmentos da sociedade, internamente com todos os colegas. Sim, o Barroso falou com o Alexandre de Moraes e deu um toque nele, né? O Gilmar Mendes disse que jamais disse nada a Moraes sobre isso, né? O Gilmar Mendes é o que tá mais cagado nessa história aqui, né? Enfim, que fala também sobre o evento que teve lá no Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, em que o Alexandre de Moraes abriu, ele já tá sabendo que a primeira turma vai negar a prisão do Bolsonaro e com isso vai enterrar o processo do Bolsonaro completamente, porque depois que negarem essa primeira vez, já rachou o STF, já não tem chance nenhuma do pessoal votar junto de novo, fica uma situação totalmente impossível para condenar Bolsonaro, né? Principalmente se o Fux pedir vista e depois tentar jogar isso para o plenário. Aí acabou, não tem uma chance do processo do Bolsonaro entrar, né? Então aqui, apesar da aparente tranquilidade, porém, os ministros estão preocupados com o alcance das sanções de Trump, que vem ameaçando estender as restrições das leis Magnitsky aos parentes de Moraes e outros ministros do Supremo. A gente falou sobre esse encontro que teve lá, e então o pessoal está preocupado, né? E como diz a própria Malu Gaspar aqui também numa outra coluna de hoje, o ministro do STF mais preocupado com as sanções de Trump via lei Magnitsky é o Barroso. Eu vou quebrar o clickbait que tem aqui da Malu Gaspar. Aqui na coluna ela explica que porém, todos estão preocupados com essa situação, mas alguns estão mais preocupados que outros. O Barroso é o mais tenso deles. Olha o que diz o cara aqui. O seu filho, o Bernardo Van Brussel Barroso, tem um apartamento em uma área nobre de Miami de frente para o mar avaliado em 4 milhões de dólares, né? Para você ver o que eu falo para vocês. Mas o pai dele ganha bem, né? O ministro supremo ganha bem, é 50 mil reais por mês, né? Pô, 50 mil reais por mês, o quê? 10 mil dólares por mês. Meu amigo, não é com esse salário que compra um apartamento de 4 milhões de dólares. E lógico que o apartamento é do Barroso. O filho do Barroso não tem porra nenhuma. O apartamento é do Barroso.
Aqui, ó, o imóvel está em nome de uma offshore registrada em nome dele, em nome do Barroso, né? E até a crise começava, ele trabalhava com o BTG Pactual lá em Miami, nos Estados Unidos, e agora está aqui no Brasil e não vai voltar porque teme ser expulso lá, teme ser barrado na entrada lá nos Estados Unidos, né? Então, ou seja, essa é a situação desesperadora do Barroso. 4 milhões de dólares vão para o espaço, porque isso aqui certamente... A Libaninites, a primeira coisa que faz tem bens no nome do ministro, e lógico, no nome de empresas e filhos e parentes, pô, sequestra tudo, fica tudo, vai para os Estados Unidos, né? Até vou pagar as indenizações pelas violações que os ministros estão causando aí à vida do Bolsonaro. Então, o Barroso certamente é muito preocupado com isso. Mas o Gilmar Mendes não fica muito atrás não, tá? Porque o Gilmar Mendes, embora não tenha bens nos Estados Unidos, tem muita coisa em Portugal. E lembra, a Lei Magnitsky, ela atinge bancos no mundo inteiro. Aqui no Brasil, você pode dizer que os bancos vão tomar um cuidado, vão tentar evitar, né, tirar coisas das pessoas ou proibir coisas, né? Mas aqui no Brasil, porque esse pessoal é poderoso aqui. Mas no resto do mundo, na Europa, os bancos de lá, vão cancelar a porra toda imediatamente, não quer nem saber. Vão querer tomar uma multa enorme da Lei Magnitsky por conta de privilegiar um cara que é lá do Brasil. Não, pô, brasileiro que se foda. Vamos bloquear as contas todas do IDP aqui, o Instituto da Dupla Penetração lá do Gilmar Mendes, né? Enfim, aqui, ó, o imóvel tem nome de offshore e coisa e tal. O anúncio do cancelamento dos vistos, Bernardo, que estava de férias da Europa, decidiu não voltar para os Estados Unidos, temendo ser barrado da entrada. Está trabalhando remotamente do Brasil e não tem data para voltar, né? E esse pessoal está certamente preocupado, achando assim, não, 3 anos, tem que esperar o Trump sair, coisa e tal. Mas eu já avisei para vocês, Estados Unidos não é bem assim, não. Essas punições, para isso cair, vai ter que ter todo um outro processo aí, muito mais dentro. Isso sem contar a possibilidade dos republicanos ganharem a próxima eleição. Não vai ser o Trump, mas pode ser o Vance, pode ser o Marco Rubio. Os dois estão muito empenhados dessa punição também, o pessoal daqui, né? Então você vê que o pessoal tá com medo, meu amigo. E tem razão para ter medo.